Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo de número 14. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, meu Deus, da parte deste um espírito maligno o atormentava. A Bíblia é clara, se a casa ficar vazia, vem um outro espírito, irmão. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor? Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o melhor de tudo, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiro a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Assim, então Saul enviou um mensageiro a Jessé pedindo: deixe que Davi continue a meu serviço, pois estou muito satisfeito com ele. Deixe que Davi continue a meu serviço, porque estou muito satisfeito com ele. Deixe que Davi continue ao meu serviço, porque estou muito satisfeito com ele. Outra tradução diz: Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu favor. Meu Deus. Irmãos, essa palavra surgiu numa conversa lá nos Estados Unidos, dentro do carro. Eu, Rafael, estava conosco também o pastor Rogério Ribeiro, lá de São Luís do Maranhão, da nossa plataforma, faz o café de pastores lá também. Estarei lá agora, eu creio que em junho. E surgiu essa palavra, a gente começou a conversar sobre o assunto, e dentro de mim fez assim, ó. Eu digo, é isso. Irmãos, cabe isso na sua cabeça: tendo se retirado o Espírito do Senhor de um rei que o Deus ungiu. Deus ungiu ele e depois o Espírito de Deus saiu dele. E um espírito maligno da parte de Deus veio habitar nele, veio estar nele. E esse homem era atormentado, atribulado. E um homem atribulado é terrível, porque ele atribula tudo que está perto dele, ao ponto de os seus oficiais, da sua equipe, começar a dizer: cara, o nosso rei não está bem, nós temos que fazer alguma coisa. Vão levar ele no psicólogo, vão levar ele em algum lugar, ele não está bem de saúde. Chama um arpista, né? Porque ele sabe, tocando, ele já entendia o de adoração, irmãos. Ele já entendia o de adoração. Aí alguém disse: ó, tem um moço lá, o filho de Jessé, o belemita. O menino é bonito, sisudo, forte. O menino é valente, é guerreiro. É moço ainda, mas o menino, em outras palavras, assim, uma palavra pejorativa, o menino é zica. E aí Saul prontamente disse: manda chamar o menino. O menino veio,
caiu na graça do rei. Caiu na graça do rei. Meu Deus. E quando ele cai na graça do rei, a Bíblia diz com clareza: e ele o amou. Meu Deus. Saul disse. Saul amou tanto, e ele começou a se sentir tão bem, que ele contratou aquele personal para os serviços pessoais dele. Ele começou a se sentir tão bem quando Davi tocava. Ele amou tanto Davi, tornou seu escudeiro para estar perto, para estar junto. Davi agora só não tocava só, agora ele guardava o rei. E o rei gostou tanto dele, que o rei disse assim, no versículo 22: deixa ele ficar aos meus serviços. Só que o que Saul não sabia é que Davi tinha acabado de ser ungido rei, e não era para ficar a serviço de um homem. Ele era um patrimônio do corpo, ele era um patrimônio da nação. Hoje eu queria falar um pouquinho para você, querido. As pessoas que estão com você, você é um pastor, pseudo-presidente, pseudo-fundador, mas as pessoas que Deus te deu, não te deu para o seu serviço pessoal, eles são do corpo, amém? E nós precisamos ter essa mentalidade de corpo, porque senão você pode ser um assassino de projetos de Deus na vida dos outros. Se você não entender que essa pessoa que está na sua igreja, esse líder que Deus colocou do seu lado, ele está ali para servir o corpo, não é para carregar sua mochila, não é para carregar sua mochila, não é só para dirigir para você, não é para ir buscar água, não, ele é um patrimônio do corpo. A qualquer momento Deus pode reivindicar ele para o corpo. Então o que Saul não sabia, que ele não podia colocar aos seus serviços pessoais uma pessoa que tem chamado para o corpo. Claro, ele serviu a Saul por um tempo, que enquanto ele tocava para Saul, Saul jogava a lança nele. Ele serviu Saul por um tempo, mas quando você usa a pessoa para você, que tem um chamado para o corpo, você vai perceber uma coisa: na casa de Saul, Davi nunca fez um salmo. Davi nunca escreveu um salmo na casa de Saul. Por quê? Porque quando você está a serviço de uma liderança, sabe, avassaladora, uma liderança que oprime o seu chamado para o corpo, você não consegue fluir naquilo que Deus chamou. Por isso eu vim aqui nessa manhã, querido, como pastor que sou também presidente e fundador. Então eu tenho autoridade para falar. As pessoas não são suas. Amém? Amém? Eles não são seus. Eles são do corpo de Cristo. Aleluia. Cuidado para você não estar parando os sonhos. Porque eu vou te falar uma coisa pesada. Todo assassino de sonhos, ele vai pagar caro na sua descendência. Toda pessoa que não deixa a outra fluir, não deixa ela crescer, não deixa ela ir, não deixa ela romper. Eu creio que tem um tempo de treinamento. Se o herdeiro for menino, de nada ele difere do escravo. Então não se dá herança para uma criança. A criança precisa crescer, ela precisa ter maior idade para ela assumir o que é dela, que é a sua vida. Ele ainda está debaixo de tutores. Eu creio que tem um tempo do tutor ensinar, ministrar, pregar, conduzir. Mas irmãos, nós não estamos criando filhos, nós estamos criando os próximos pais e as próximas mães. Então eu não posso tratar como filho, é meu filho na fé, é meu filho na fé. Um dia aquele cara, ele vai ser pai também de alguém, ele vai ser discipulador de alguém. É vida que segue, é vida que continua. Um ditado populaço: a fila andou. Amém? Hoje eu estou aqui, você está sentado aí. Quem sabe daqui a pouco eu estou aí, você está aqui. Daqui a pouco é eu que estou sentado aqui dizendo aleluia.
quê, irmãos? Davi tinha acabado de ser ungido rei, e Saul colocava Davi para trabalhar para ele. E o dia que Saul percebeu que Davi poderia ser maior do que ele, ele começou a perseguir, não para discipular, mas para matar. Nós estamos diante de uma palavra. Nós estamos diante de uma palavra para esses dias. Uma palavra que diz assim para você: eu coloquei gente aí na sua igreja, aos seus cuidados, para você formar para mim, não para você. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, não as suas ovelhas. Aleluia. O prédio pode ser seu, o microfone pode ser seu, o púlpito pode ser seu, mas as ovelhas, elas são do Senhor. Aleluia. Claro que existe um tempo e um modo para tudo. Como eu disse, precisamos crescer para assumir o que Deus tem. E quando esse filho, ele tem o favor de Deus de encontrar um homem ou uma mulher que passe pela vida dele e destrave, deixa o rio correr. Se é uma represa, você não é um rio. Represa, irmão, quando abre as comportas é para gerar energia. Amém? Você tem que deixar as pessoas correrem. Você não é uma represa, você é um rio. Você não segura as pessoas e só dá energia quando você quer, não. O rio corre, deixa o rio correr. Você não para as águas de ninguém, não. Diga para quem está do seu lado: você é um rio, não uma represa. Então não deixa as águas pararem em você, irmãos. Não deixa as águas pararem em você. E coisa boa, líder para mim é aquele que olha para uma pessoa e celebra a vida dela na semente. Ela não deu fruto ainda, e ele já vê ela dando fruto. Ele está olhando para ela e diz assim: cara, esse menino me incomoda, essa menina me incomoda, mas eu estou vendo que ele... Sabe por que ele me incomoda? Porque ele vai crescer. Ele está rompendo as calçadas, ele está rompendo os vasos. Aleluia. Pega essa árvore hoje e planta ela no alto e sublime monte. Isso, tira ela do vaso hoje. Tem muita gente plantada em vaso na igreja, não rompe, não abre raízes, não cresce. Você fica ali que, como é que é um bonsai? É um bonsai. É a árvorezinha, você olha, você viu meu bonsai? Quantos anos tem? 30 anos, o cara tem... Ele tem prazer em mostrar alguém que está 30 anos com ele e nunca deu um fruto. Mas é bonito. Não, filho, tira daí. Faz que nem o senhor Niag. Faz que eu tô meio Hollywood hoje, não tô? Faz que nem o senhor Niag, tira do vaso, vai lá e planta na montanha, né? Planta na montanha. Tem uma palavra em Ezequiel que fala isso, irmãos. Eu vou secar a árvore verde e vou reverdecer a árvore seca. Vou tirar um dos seus brotos e plantar no mais alto sublime monte, e todos saberão que sou eu que abato. É o meu garoto, é o Zica. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta e elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu sou o Senhor, eu disse e eu fiz. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Aleluia! Então prepare pessoas para crescer mais do que você. Prepare pessoas para ir além de você. Aleluia! Aleluia! Você estava dando folhetim na rua, evangelizando. Eles estão na internet botando vídeo, arrebentando com seus folhetinhos. Glória a Deus. Ai, pastor, mas não, irmão, não tenha medo. O que Deus te deu, Deus não precisa matar ninguém para fazer você crescer. Deus não precisa derrubar ninguém para fazer você crescer. Aleluia.
Ah, mas tomaram o que é meu, tomaram porque era seu. Se você tivesse entregado para Deus, não tinham tomado. Entrega para Deus, que na mão de Deus está seguro. Perdi tudo que eu tinha, perdeu porque estava na sua mão. Porque na mão de Deus só multiplica. Na realidade só é seu que está na mão dele. Então quando você vê alguém, isso aí vai dar fruto. Esse cara vai dar fruto. Essa menina vai dar fruto. Terra. Mistério. Começa a investir, irmão. Começa a acreditar. Se precisar botar dinheiro, põe. Põe. Quem come debaixo da mesa são os cachorrinhos, não são os filhos. Os filhos ele traz para a mesa, para comer na mesa. Cachorrinhos comem o que cai da mesa do seu dono. Sabe por que tem cachorrinho? Porque tem dono. Se tivesse pai, tinha filhos. E dono, meu irmão. Sabe, um dia Jesus está entrando em Jerusalém. Ele diz assim para os seus discípulos: ó, vocês entram naquela rua ali, vocês vão encontrar uma mula e um jumentinho. Desamarrem e tragam para mim. Se o dono perguntar, você diz que o Senhor está mandando. Só tem dono até que chegue o Senhor. Quando chega o Senhor começa a desamarrar tudo e trazer para Ele. Quando chega o Senhor diz: agora é meu. Amém? Fica tranquilo, o que está na mão de Deus, ninguém vai tomar seu. Você pode sair, você pode viajar, você pode pregar. O que Deus entregou para você, e quem tomar morre. Por quê? Porque Deus entregou foi para você. É seu, não é? Não é. É seu. Deus entregou para você. Deus disse: você vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo. Ninguém pode ficar tranquilo. As pessoas perguntam: pastor, quantos dias você vai ficar na América? 10 dias. Meu Deus, pastor, e a igreja? A igreja está lá, irmão. O pastor Beto está lá, o Natan está lá, né? Os pastores estão todos lá, as pastoras estão todos lá, os irmãos estão todos lá. E aí? Tá, mas a igreja não cai a arrecadação, não cai a audiência quando o senhor não está? Cai. Então o senhor está limpando a casa, porque se a pessoa vai só para me ver, porque é eu que estou falando, ela tem que ir embora mesmo, porque ela não entendeu nada de evangelho. Eu que não quero ela aqui. E quando você mata o pastor, as ovelhas ficam dispersas. Às vezes Deus quer trazer o balanço da casa, então ele faz o quê? Saca o pastor. Se a pessoa vem para ouvir só o pastor, se ela não respeita, se ela vê, é o João que vai pregar, vai embora. Vai embora mesmo, infeliz. Vai assistir Fantástico, o show da vida. As pessoas não sabem, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Circo também tem gente. Teatro também tem gente. Partidas de futebol também tem gente. Juntar gente é a coisa mais fácil do mundo, irmão. Isso não aprova você. Jesus terminou sozinho numa cruz. Com o seu melhor homem, o melhor homem da equipe negando. O mais corajoso foi embora. Ele ficou sozinho na cruz. Ei, se você não está preparado para no final ficar sozinho, e não adianta ficar emburrado, enfesado. Você sabe o que é uma pessoa emburrada? É prefixo, né? É cheio de burro. E enfesada é cheia. É isso aí. É cheia de fezes. Enfesado.
Não adianta. Porque se você não prepara pessoas para ir, você está preparando o filho para quê? Para ficar em casa? Você está preparando o filho para ficar em casa para sempre? Não, a Bíblia diz que ele deixará. Não é um talvez, é uma promessa. Deixará o homem a sua casa, se unirá à sua esposa e se tornará. Deixar, se unir e se tornar são processos inevitáveis na vida. Deixará o membro a sua cadeira, né? Se envolverá no ministério e nas escolas, e depois será enviado. Se ele não for fugitivo, ele vai ser enviado, porque tem uns que fogem. Aí o fugitivo, Deus não pode dar para ele o que é dele. Vai ser um Agar, ele vai ter que voltar. Agar, de onde vens? Para onde vais? Eu venho da casa da minha senhora. Lembra quando Agar estava grávida? Lembra? Que ela estava gerando um filho chamado Ismael? Lembra? Quando ela viu que ela estava gerando um filho chamado Ismael, ela fez o quê? Ela começou a destratar Sara. Sara foi lá, pegou pesado com ela fugiu. Quando ela fugiu, ela encontra o anjo. O anjo faz 2 perguntas para ela, ela responde uma. O anjo diz assim: de onde vens, Agar, e para onde vais? Ela diz: eu venho da casa da minha senhora. Disse Agar, serva de Sarai: de onde vens, para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Ela não respondeu para onde vai. Por quê? Porque quem está fugindo não sabe para onde vai. Ele não foi enviado. Aí o que o anjo diz? Disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Por quê? Por quê? Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Sabe o que o anjo está dizendo? Volta, te humilha, porque tem um tempo certo para você sair. Tem um tempo certo para você ir. Vai chegar um dia que eu vou falar com Abraão, e Abraão vai dizer: vai! E quando o Abraão disser vai, você vai, porque daí eu sou contigo. Cutuca alguém que está do seu lado: não fuja. Não, vamos profetizar hoje? Eu sei que é chato, olha para o lado, fala, mas vamos profetizar hoje? Diga para a pessoa que está do seu lado: a bênção do Senhor só te acompanha na obediência. Diga: a bênção de Deus só te acompanha na obediência. Diga para ele: não é tempo ainda de sair, espere a ordem de Deus. Não é tempo, diga: não é tempo de sair. Não é tempo, espera a ordem de Deus. Espera a ordem de Deus. Alguém está me ouvindo aqui? Espera a ordem de Deus, porque a bênção do Senhor te acompanhará. O maná vai estar lá todo dia. A nuvem vai te seguir. Aleluia, e você vai seguir a nuvem. Cutuca alguém que está chamando de volta. Ei, volta! Volta para o lugar que é seu. Diga: volta para o lugar que é seu. Tenha conversa. Que você não pode botar pessoas para trabalhar só para o seu serviço pessoal, não. Você está treinando elas. Mas também tem o tempo do treinamento, que a pessoa acha que está ali, ela está ali, não está dando nada. Está ali, de repente o negócio vira, irmão. De repente a chave vira. Você pensa que não vai acontecer nada. Você pensa que loucura. Mas o seu chamado é para o corpo. E esse chamado para o corpo tem que afetar a sua casa também. Irmãos, tem um fato interessante. Você olha depois em Atos. Você vai ver em Samaria, por exemplo, Filipe, ele trouxe um avivamento sobrenatural em Samaria. Mas a última vez que a Bíblia fala de Filipe, em Atos capítulo 21, versículo de 8 e 9, diz que Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Ou seja, aquele homem
que trouxe um avivamento para uma cidade inteira, que até o mágico aceitou Jesus. Ele não foi lá somente fazer a obra de Deus. Ele tinha uma casa edificada. Ele tinha 4 filhas, Jackson, que profetizavam. Você imagina, o cara não estava só envolvido, Mateus, no reino de Deus. A casa dele foi totalmente afetada. As meninas profetizavam. Você não vê o ministério das filhas de Filipe, mas elas estavam funcionando no ministério. Você vai olhar para Jairo no capítulo 5, versículo 21 de Marcos. Jairo era um homem chefe da sinagoga, eficiente, Isaías, da sinagoga. Mas ele foi buscar Jesus para curar sua casa. E aí Jesus não disse, vamos na sinagoga fazer uma campanha de oração. Jesus disse, vamos na sua casa. Então aquele homem que era eficiente da sinagoga para casa, agora ele ia aprender com Jesus a ser eficiente da casa para a sinagoga. Porque às vezes ele estava trabalhando para ressuscitar na sinagoga, mas a sua casa estava morrendo. Então, irmãos, se eu tenho um chamado para o corpo, eu tenho que pensar coletivo. Não é só a minha sinagoga, não é só a minha igreja, a minha denominação. Olha, se eu fosse dar alguns conselhos para você, eu diria, por exemplo, não preste atenção apenas na sua movimentação. Não preste atenção somente nas suas movimentações, preste atenção nos seus vínculos. Se você não está contente com o que você está recebendo, talvez é melhor você se concentrar no que você está dando. Talvez você esteja dando tantas coisas ruins que você quer receber coisas boas. Como? Você não se relaciona, é mal de relacionamento, não entendeu a lei da causa e efeito. Irmãos, os vínculos são importantes, porque as movimentações mudam. E o problema, sabe qual é? Que a gente vem aqui ministrar, a gente vai para o púlpito e ministra a igreja. Aí quando Deus quer falar com a gente acha que Deus vai vir no mesmo avivamento que Deus usa a gente. Elias foi um cara que orou, veio fogo, um terremoto. Mas quando Deus fala com ele, a Bíblia diz, Deus não estava no fogo, não estava no terremoto, não estava no relâmpago, não estava no raio, no trovão. Estava no cicílio de uma voz suave dizendo, o que tu fazes aqui, Elias? Esse é o problema. Pregador do evangelho, pregadora, Deus nunca vem tratar com você da mesma forma que te usa. Você está esperando Deus vir para tratar com você da mesma forma que te usa. Então eu venho aqui, pego o microfone, tenho as revelações do Espírito, prego o evangelho, eu estudo. Eu tenho o que dizer, eu estudo. Eu tenho o que dizer. Mas quando Deus trata comigo, não é através dos meus estudos teológicos ou do meu tempo devocional. Não, Deus trata comigo de uma forma que eu possa compreender nas minhas mazelas. Deus não vai tratar comigo no avivamento. Por isso que nós estamos esperando um avivamento coletivo, e alguém já disse isso, não me lembro o nome dele. A espera por um avivamento coletivo não pode ser mais desculpa para você não viver um avivamento pessoal. Porque você está esperando algo coletivo que você já deveria estar vivendo pessoalmente. Mas a gente quer do jeito que a gente é usado. E aí Deus não vem. Então do que adianta esperar um futuro que se você não se prepara para ele? Do que adianta? É o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo. É a palavra que a gente sempre ouve. Mas a minha movimentação é corpo. Eu faço parte de uma denominação, irmão, e tenho muito orgulho dela, que se chama Ministério Mevan. Não é que eu queira me vangloriar, mas eu gosto daqui. Eu gosto do púlpito. Eu gosto da igreja. Eu gosto da minha galera, da minha turma. Eu vou em muitos lugares na terra, mas eu gosto da turma de casa. Eu gosto, irmão. Aqui é o meu lugar, aqui é o meu laboratório, aqui eu sou treinado.
Seria muito mais fácil sem isso. Porque é aqui que a gente é treinado. Aqui é a forma que Deus junta as fórmulas para achar a forma da gente. Não que Ele precise achar, porque Ele já sabe, mas nós precisamos encontrar esse lugar. Eu não saio para pregar o que eu já não falei aqui. Eu não saio para ensinar coisas que eu não estou experimentando aqui. Eu não quero só dominar o assunto, porque o que você aprende mesmo não é só o que você estuda, é o que você pratica. Precisamos ser, sim, exímios estudantes. Conhecimento, irmão, meu povo é destruído porque ele falta. Mas você não aprende só o que estuda, você aprende o que pratica. Quando você pratica, você aprende, irmãos. Então, do que adianta conhecer o futuro se você não se prepara para ele? Irmãos, o que define o corpo é a ligação, não as movimentações. Por isso que há tanto fragmento de movimentação no corpo. Todo mundo quer fazer uma coisa, e tá bom, deve fazer. Agora, você não pode desligar da ideia original. Tem uma ideia original do corpo, irmãos. Então, o que eu posso fazer é relevante. Se você chegar aqui no meu van, você vai ver uma coxa de retalho. Já lembra quem é mais velho aqui, tem mais de 50? A mãe fazia coxa de retalho, lembra? Chegava na cama aquela coisa colorida. Horrível. Mas na época era bonito. Já não era? Aí tinha um bicho de pelúcia, chamava dorminhoca. Ela estava deitada assim, ó. Quem lembra disso? E os mais preguiçosos que tinham assim, porque o banheiro era fora de casa, debaixo da cama, né? Quem tinha mais dinheiro era do esmalte, quem tinha menos era de plástico. E o de plástico enchia, arrebentava a alça. E você torcia para não arrebentar a alça dentro de casa. Não é? Você não precisa nem do cachorro para fazer xixi em casa. Tinha você? Então, se você olhar no meu van, é uma coxa de retalho. Um dá glória a Deus, outro dá Pai do Senhor, outro diz Shalom Adonai, o outro diz Aleluia. Aí quem olha de fora pensa assim, cara, que confusão é essa? Não, as movimentações, elas são diversas. E elas podem ser diversas, desde que elas não corrompam a ideia original das ligações. O que eu estou fazendo não pode atrapalhar o outro. Existe uma ligação, por isso que há muita fragmentação no corpo de Cristo por causa dos movimentos, cada um busca o seu. Eu sei, irmãos, e eu não sou ignorante, convém que o evangelho seja pregado, mas o propósito final de Deus é a ligação e não a movimentação. Amém? E tem gente que ela tem dificuldade da movimentação, aí ela foge da ligação, porque ela tem dificuldade de se relacionar. Tem pessoas mais fechadas, não tem pessoas mais fechadas? Aquelas pessoas assim que você olha para ela, tem cara de prejuízo. Você olha para ela, tem cara de prejuízo. Ela já entra no negócio, não vai dar certo. Eu vou fazer, mas não vai dar. Ela já entra sabendo que não vai dar. Por quê? Porque ela determinou que não iria dar. É cara de prejuízo, irmãos. Pessoas que sempre mostram forte. Elas estão sempre fortes. Elas não se permitem ser tocadas. Elas só permitem ser tocadas de um jeito, pela dor. E aí acontece algumas coisas com elas, você vai entender por quê. Porque elas só se permitem ser tocadas pela dor. Essa é a pedagogia de Deus. Pessoas que estão sempre esperando uma tragédia. Por quê? Porque já viveram tragédia na sua vida e elas querem traduzir isso para o corpo. Elas viveram, pessoal, uma tragédia e querem trazer isso para o corpo. Não, irmãos. De repente você está vivendo uma tragédia pessoal. Por quê? Porque isso é para treinar você para o corpo. Mas isso não significa que você tem que trazer para o corpo. Aleluia! Aleluia! Porque se no corpo, a palavra para o corpo é: se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Agora, se um membro do corpo consegue convencer o corpo que o corpo está doente, não, irmãos,
Enfia um espinho no corpo para ver o que acontece. Se o corpo tem saúde, ele expurga para fora. Aleluia! Então, o único alimento do seu espírito é a palavra de Deus, irmão. É o que Deus fala com você, não é o que você pensa, não é o que você sente. É o que Deus fala. E quando Deus fala sobre Jesus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Amém? Então vamos abrir a Bíblia e vamos comer da palavra. Não, você não come da palavra. A palavra é o seu cardápio, é o menu. Você come de Cristo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim. Você estuda a palavra entendendo que ela aponta Cristo para você. E um povo que é alimentado de Cristo, ele não fica na fila para receber mão na cabeça. Ainda que isso é interessante. Quando nós não levantamos um clamor agora pelo Rio Grande do Sul, levantamos um clamor. Mas irmãos, tem crentes há muitos anos na igreja e não entenderam. Por quê? Porque não se alimentam de Cristo. Um povo alimentado de Cristo, ele não cria demanda para a igreja. Um povo alimentado de Cristo, ele não cria demanda para o pastor. É como se ele transfere para o pastor o problema pessoal dele. Como se o pastor tivesse culpa. Como se a igreja tivesse culpa. Aí fica em casa enfesado. Não, o problema é você. O problema é você. Você que é soberbo. Você que é arrogante. Não é o corpo, irmãos. O corpo expurga tudo. E se você se liga no corpo, o corpo expurga tudo para fora. Mas nós não, nós nos isolamos do corpo e colocamos a culpa no corpo. Paternidade espiritual não cria dependência ministerial. Eu vou repetir: paternidade espiritual não cria dependência ministerial. O objetivo do pai não é cuidar de pessoas, é desenvolvê-las, e enviá-las, e prepará-las, e deixá-las ir. Desatai-a e deixai-as ir. Paternidade espiritual ensina você a ouvir a Deus e formar Cristo em você. Um povo alimentado com Cristo, um povo alimentado de Cristo, irmãos, ele não cria demanda para a igreja. Ele coopera com a sua igreja, coopera com os seus pastores, coopera com a sua liderança. Não cria demandas. Mas nós criamos a doutrina de ser cuidado. Nós criamos a doutrina de ser cuidado. Por isso que a maioria da igreja é criança. Não sabe lidar com a guerra. Não sabe lidar com os dias difíceis. Por quê? Porque aprendeu a ser cuidada. E a culpa é de quem? A culpa é nossa, pastores. Que cuidamos, bajulamos. Porque senão ela vai embora. E se ela for embora, ela leva o dízimo, ela leva a oferta. Deixa ela levar. Quem sabe ela encontra um anjo no caminho e diga: volte. Volte, espere o tempo de Deus. Nós não podemos, irmãos, criar crianças. Crianças, você educa. Elas vão crescer. Vai chegar um momento que o seu filho vai olhar para uma menina e vai dizer: esse é o meu chamado. Ô mistério grande. E não adianta, você pode dizer: filho, não, filho. Ele vai dizer: pai, meu pai. Mas filho, tem que cuidar com os demônios. Pai, não é demônio, é hormônio. Pai, é hormônio, me ajuda. E não adianta, irmão. Por quê? Porque essa é a vida. A vida é assim. E se você teve crédito em casa para instruí-lo, para dizer: filho, olha, faz assim, não toque, espere o tempo de Deus, seja nobre com as mulheres. E a filha também é a mesma coisa. A minha filha Bruna, quando casou com o Charles, esse indivíduo aqui, quem fez o casamento foi o Luciano Subirá.
Acabou o casamento, acabando, Subirá, Djalma, Jamal, estavam lá meus amigos. Subirá fez o casamento, ele me chamou no canto assim. Eles estavam saindo para a lua de mel. Minha menina, irmão. Esse bicho grande aí. O Subirá olhou para mim e disse assim: ô Luiz, como é que fica o teu coração saber que a sua menina vai dormir à noite com esse cara agora? Eu digo: para, Subirá, para de falar, cara. Ele disse: e pior, Luiz, ela vai gostar. Isso é que é pior. Tua menina, cara, foi me dando ruim. Me dando um suador. E agora ele tem 3 meninas. Vai pagar, meu filho. Você tem 3 meninas. E eu vou fazer o casamento, se Deus quiser. Eu vou estar vivo e vou casar as 3 ainda. E vou dizer assim, ó. O dia da vingança vai chegar. É minha neta. Eu vou abraçar e vou dizer: Charles, como é que está teu coração? Essa é a vida, irmãos. Por quê? Porque é vida que segue. É corpo. É corpo, irmão. Água parada dá dengue. É por isso que o povo fica dengoso. Água parada, que não desenvolve. Todo mundo quer ser cuidado. Todo mundo quer estar ali. Eu sei, irmão, hoje talvez a gente não pode mais cantar aquele corinho. Não importa a igreja que tu é. Hoje importa, irmão. Hoje não dá mais para cantar. Se atrás do Calvário tu estás. Não, hoje importa. Importa sim. Porque nós podemos estar matando sonhos, enterrando vocações, parando o corpo de Cristo. Depois não reclame se a igreja não der continuidade. Você não deixou os meninos crescerem. Você não investiu neles. Você não investiu neles. Você investiu em ar-condicionado, precisa. Em decoração, precisa. Tapete bonito, precisa. Água boa, precisa. Púlpito de acrílico, precisa. Máquina de fumaça não precisa, mas pode botar também se quiser, né? Gosta de uma fumacinha de mentira? Pode pegar. Isso tudo é muito lindo. Mas o bonito mesmo é você sentar com uma pessoa que você apresentou, e depois você batizou, e depois você fez o casamento, depois você apresenta o filho, depois você faz o casamento do filho, você vê a vida continua, a vida que segue, a vida que vai. Oi, irmão, eu amo a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque entra época e sai época, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então não bota ninguém para o seu serviço pessoal. Não bota ninguém para expulsar os demônios, que é você que tem que expulsar da sua vida. Não bota ninguém para te deixar o dia melhor. Não bota ninguém para adorar para você. Você tem que adorar é para Deus, não é para você. Eles têm que adorar é para Jesus, não é para você. Vai botar alguém para cantar, para ministrar? Bota porque Deus é Deus, não é porque você. Não, irmãos. Que Deus não permita a gente viver isso. Se eu sou você, levanto a mão e peço. Deus não nos permita viver isso. Amém. Guarda essa palavra, irmão. E guardar a palavra não é fazer anotação, não. Não é escrever só livros, não. É praticá-la. Amém. Você não foi chamado para melhorar o Adão caído. Você foi chamado para ativar o Cristo ressuscitado na vida das pessoas. Você não foi chamado para melhorar um pouquinho o Adão caído. Vamos orar para que a vida dele melhore. Não. Você foi chamado para que aquele Adão morra e nasça ali um novo, o Cristo vivo, que Cristo em vós é a esperança da glória. Amém, irmão? O Evangelho não é uma recompensa para os justos. O Evangelho não é uma recompensa dos justos. Não, pastor, não. É uma esperança para os perdidos. Amém? O Evangelho é uma esperança para os perdidos.
Então guarde isso. Você sabe muito, faz o que Paulo faz. O que Paulo diz para Timóteo no capítulo 2, versículo de 2 a... Acho que é o capítulo 2, está na Bíblia, Ele disse: guarda este tesouro, Timóteo. Como que você guarda o tesouro que Deus te entregou? Transmitindo a homens fiéis. Transmita a homens fiéis. Não adianta você dar pérolas aos porcos. Tem gente que ouve e nunca vai mudar, nunca vai praticar o que está ouvindo. Mas como é que você dá continuidade àquilo que é tesouro, aquilo que tem esperança? Confiando a homens fiéis. Se rodeie de homens e mulheres fiéis. Prepare-se, irmão, prepare o corpo de Cristo para a volta de Cristo. Aleluia. Eu me lembro que quando a gente era recém-convertido, a gente orava e pedia poder. Deus me dá poder. Porque a gente aprendeu isso, pedir poder para ser usado. Deus me dá poder para ser usado por ti. Irmão, guarda isso no seu coração. A palavra poder, ela significa a habilidade de influenciar ou direcionar o comportamento de outra pessoa e o curso dos eventos que afetam diretamente a vida alheia. Você sabe que uma pessoa imbuída de poder, o que ela pode fazer com outra? Ela pode influenciar e direcionar o comportamento de outra pessoa, afetando os eventos da sua vida. Então você pode usar o poder que Deus te deu para o bem daquela pessoa ou para o mal daquela pessoa. E infelizmente muita gente que tem poder nas mãos, que foi colocada em lugares de influências, de decisões, gente que decide a vida de outras pessoas. Se usa o poder para o mal, vai mexer no comportamento dessas vidas, vai fazer aquilo que nós chamamos de manipulação. E infelizmente, irmãos, o corpo de Cristo está carregado de pessoas na liderança manipuladoras, que usam o poder para influenciar e direcionar o comportamento de outras pessoas, afetando a vida delas para sempre. Algumas ficam doentes por causa disso. Pessoas que estão doentes na igreja por causa da manipulação dos seus líderes. Pessoas que estão em psicólogos, irmãos, fazendo tratamento psicológico, porque ficaram doentes por causa da perseguição dos seus líderes. Por isso, não use o poder para o mal. Não use o poder. E por muito tempo, sabe o que eu aprendi, Saulo? Há anos atrás a gente aprendia isso. Eu creio que todos nós aprendemos que você tinha que ter poder para servir o corpo. Não, irmãos. Com a desculpa de buscar poder para servir, muitos hoje têm poder e não servem. Você não busca poder para servir, você tem que servir até que o poder chegue, porque quando o poder chega, você nunca vai parar de servir. Nunca vai parar de servir. Ah, meu Deus, eu tô carregado dessa palavra, irmãos. Corpo de Cristo. Eu quero o corpo de Cristo. As coisas de Deus, elas são eternas. Elas são eternas. Eu sei que tudo é eterno, mas tem movimentações que Deus tira o espírito delas para que elas parem. Porque tem movimentações que não fazem mais sentido. Mas as coisas de Deus são eternas, sim. Os princípios e os fundamentos de Deus são eternos. Mas tem movimentações que elas não servem mais, irmãos. E eu quero orar para que Deus nos liberte dessas movimentações inúteis. Eu oro para que Deus nos liberte dessas manifestações, dessas movimentações inúteis. Porque o ponto ápice do mensageiro, eu estou aqui trazendo uma mensagem para você. O meu ponto ápice não é tornar a mensagem aceita, mas é preservar ela na pureza de Deus. Porque em muitos lugares você vai falar e não vai ser ouvido. Então o ponto ápice de quem está carregando a mensagem não é torná-la aceita, é não deixar que ela seja contaminada para que seja aceita.
Não, a mensagem não pode ser contaminada para que ela seja aceita. Se Deus tiver que negociar suas verdades, então Ele não é Deus. Ei, pode olhar para o lado, você não acha Deus. Pode olhar para baixo, você não acha Deus. Irmão, Deus não olha para cima. Não tem nada acima dele. Deus não olha para o lado. Não tem nada igual a Ele. Amém, irmãos? Deus olha para baixo. E eu espero que Ele encontre a gente lá, embaixo. Porque senão nós vamos estar fazendo as mesmas coisas que Babel fez. Vamos construir uma torre. E vamos chegar a Deus e vamos fazer o nosso nome célebre. Eu e você precisamos suportar essas verdades. Deus não olha para cima. Amém? Deus olha para baixo, irmãos. Ele não olha para frente, porque não tem nada na frente dele. Deus olha para baixo. Do alto e sublime monte é que Deus olha. Então, quando eu entendo isso, eu vou entender que o reino de Deus transcende a minha igreja local. Eu vou entender que o meu trabalho não é só local. Por isso eu não posso usar essas pessoas para o meu bel prazer. Por quê? Porque se elas não fizerem como eu gosto, e às vezes elas não vão fazer, porque elas também são sendo usadas para me treinar em paciência, em resiliência. O meu trabalho de paternidade, o seu trabalho de paternidade, de maternidade, é desenvolver na pessoa a sua identidade, ajudar ela a achar. Por isso eu não posso ser dono, eu tenho que ser pai. Eu não posso ser dono. Se você começar a chamar seu filho de malandro, o obreiro de malandro, o que você vai estar dizendo o quê? Que essa é a sua identidade. E se você começar a dizer para ele, você faz tudo errado, você está dizendo que essa é a sua capacidade. E você disser, é por isso que eu não te abençoo, você está dizendo que esse é o seu merecimento. Identidade, capacidade e merecimento caminham juntas. Se você olhar para o seu filho e disser, você é um malandro, um vagabundo, você está dando uma identidade para ele. Se você disser, você não faz nada certo, você está dizendo que essa é a sua capacidade. E por isso que eu te bato, você está dizendo, você merece isso. Você gerou naquele filho, seja ele biológico ou espiritual, uma identidade sem capacidade e sem merecimento. Mas se você disser, você é ungido de Deus, você é ungido, é por isso que eu vou levantar minha mão e vou te abençoar. Eu vou te recompensar por isso. Você está dizendo que você merece isso. Irmão, quando você resolve fazer a vontade de Deus, o Senhor vai preparar tudo que você precisa no caminho para tocar pessoas. E se você não tiver a capacidade que você precisa, fica tranquilo, fica tranquilo. Você não precisa ir além da sua medida. Agora, o que eu não posso é colocar a igreja a trabalhar para mim. A igreja não é meu servo. E por isso ela não tem a capacidade também de me preparar para servir a Deus. É Deus que me prepara para servir a igreja. É Deus que me prepara com o seu poder. Então, cuidado, irmãos. Cuidado. Eu tenho pensado nisso com muito temor. Muito temor. Outra palavra que escrevi, que eu acho interessante falar. Quanto mais rápido você dá a seus filhos o gosto por alguma coisa que não é para eles agora, mais difícil será para eles esperar depois. Quanto mais rápido você dá alguma coisa para eles agora que não é para eles, mais difícil você preparar ele para ele esperar alguma coisa depois. E como diz o Evangelho e como diz as Escrituras, quando Deus quer te encher, o tratamento dele é te esvaziar primeiro. Por isso, catástrofe como essa do Rio Grande do Sul,
Eu não quero espiritualizar tudo, mas não tem como. O mundo é espiritual. Deus sabe o que está acontecendo. Deus tem tudo sob controle. Quem sabe nós vamos viver um grande avivamento. Mas que Deus é esse que tem que afogar pessoas, fazer com que elas percam tudo. A pedagogia de Deus é diferente da minha, irmãos. Deus tem uma pedagogia para tratar com o seu povo. Se Deus vai te encher, o tratamento é esvaziar. O treinamento sempre parece ser ao contrário daquilo que Deus disse. Deus disse: eu vou te abençoar. No outro dia dá um B.O. Aí você diz: como, cara? Deus falou que... Mas o tratamento de Deus é diferente daquilo que Deus disse. Deus disse: agora eu vou fazer isso para... Não existe vida sem treinamento, irmãos. Nós somos treinados o tempo inteiro. Amém? Pastor, mas eu tenho medo. Glória a Deus. Como? O problema não é você ter medo, é obedecer o medo. Porque o medo só bate na porta para dizer: diga ao povo que marcha. O medo só bate na porta para você tomar decisões corretas. Vai! O problema não é ter medo, é você fazer o que o medo está dizendo para você fazer. É você obedecer. Nós temos que parar com isso, irmãos. Pastor Jacques que fala muito isso. Nós temos que parar de cultuar o ego e celebrar a vaidade. Temos que parar. Nós temos que voltar a celebrar o que é humilde, o que é humilhante. Como assim, pastor? Esse é o treinamento para a soberba. Você pede: Deus me dá paciência. No outro dia você acorda atribulado. Mas eu orei por paciência, até jejuei. Deus diz: então, estamos treinando você para isso. Estamos treinando você para isso. Agora nós precisamos dessa revelação. Por que você acha que os anjos cantam santo, santo, santo? Por quê? Porque essa é a revelação que eles têm. Eles estão vendo. Eles não têm uma revelação de paternidade, porque eles não são filhos. Nós temos uma revelação de paternidade. Então deveríamos nos comportar como filhos. Ah, mas é para ser santo ou é para ser filho? Em Jesus você encontra essa revelação da santidade, da paternidade. Por quê? Porque até nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em Jesus converge todas as lições, todos os atributos de Deus. Em Jesus converge, irmãos. Por isso Jesus está aqui. Então avivamento é isso, irmãos. Avivamento é isso. Eu preciso viver um avivamento. Só que o reino de Deus, ele não começa dizendo o que ele é. Ele começa dizendo para você o que não é avivamento. Deus começa ensinando você com o que não é. Ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então você vai ver na Bíblia muitos casos de Deus interrompendo o avivamento sem propósito. E aí quando você vê alguma coisa caindo, desabando, perdendo o seu sentido, você diz: por que Deus está fazendo isso? Porque Deus está trazendo um alinhamento de um avivamento genuíno. Então eu não sou profeta do caos não, hein? Chega de profeta do caos. Mas Deus vai derrubar muitas coisas, irmãos, que não são genuínas, que não são de verdades. Você vai ver em todas as escrituras. Vamos lá, Atos capítulo 5, versículo 12 a 22. A sombra de Pedro curava. Muitos sinais e prodígios eram feitos pela mão dos apóstolos. Vinha gente de todo lado para ouvir, para que a sombra de Pedro ao menos passasse por eles e curasse. Ao menos. Aí ali no versículo 19 e 20, eles foram presos. Irmão, que avivamento é esse? As pessoas, caravanas vinham de longe. Caravanas vinham de longe. Cadê o povo do Rio Grande? E o povo do Paraná? Caravanas vinham de longe. Todo mundo feliz, a sombra de Pedro curando, avivamento.
E Deus disse: não está legal. Botou todo mundo na cadeia. À meia-noite, o anjo foi lá na cadeia e disse: voltem lá. Ensine o povo a mensagem completa. E aí, quando nos falta a mensagem completa, nós ficamos discutindo sobre a cor da parede da igreja. Mas ele fala, meu irmão. Sabe o que é isso? É falta do que tem para dizer, irmão. É falta do que tem para dizer. Vou discutir se a parede é preta ou branca. E se você chegar na eternidade, olhar para a direita e Jesus for um baita negão? E aí, 2 metros de altura. E aí? Você vai dizer o quê? Ah, eu pensei que ele era que nem Michelangelo falou. Cabeludo, dos olhos verdes. Tanquinho. Os caras discutindo se a parede é preta, se a parede é branca. Ô irmão, que pobreza é essa? Jesus nunca criticou paredes, ele criticou sepulcros caiados. Que por fora era bonito e por dentro estava podre. Ele nunca criticou enfeites, ele criticou sepulcros caiados. Diz: vocês são como sepulcros caiados. Por fora, ornamentos, rendas, ternos de 1 milhão, 2 milhões. E por dentro estão mortos, corruptos, adúlteros. Vão se converter. Eu sei que amanhã os infernautas me arrebentam, mas pode bater que o couro é grosso. Eu não aguento isso não, irmão. Não tente levantar o que Jesus já derrubou. Não adianta falar de parede. Não tente levantar o que Jesus já derrubou, meu irmão. Não tente edificar Jericó, Jesus já derrubou. E se não houver arrependimento, não adianta levantar com mensagens fracas. Jesus já derrubou, meu irmão. Não tente levantar Jericó. Se arrependam. Se arrependam, peçam perdão e volta o avivamento. Mude os seus comportamentos. Tratem com dignidade as suas mulheres. E o avivamento volta. Pegou? Então pronto, guarde no seu coração. Vamos lá. É Jesus que interrompe avivamento sem propósito. 2 Samuel, capítulo 6. Davi quer trazer a arca para Jerusalém. Boa. É uma boa atitude ou não é? Boa. Chama o trio elétrico, faz uma marcha para Jesus, bota a arca em cima, todo mundo vem cantando e dançando. De repente Deus diz: está tudo muito lindo, mas não é por aí. Deus bota uma pedra, irmão. O carro trupica, Uzá mete a mão na arca e morre. E aquilo que era para ser festa virou velório. O que é que Deus está dizendo? Vocês estão fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Davi volta para casa atribulado, pensativo, pensando: como que eu vou trazer a arca de volta? Os irmãos mais velhos, os anciões, sempre os anciões, eles dizem: olha, só quem pode trazer a arca são os levitas. Davi agora pega os levitas, vai buscar a arca que ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E Obed-Edom desfrutando da bênção, irmão. 3 meses só avivamento na casa de Obed-Edom. Como que uma arca mata um membro de uma família e abençoa a outra? A mesma arca. Um ela mata, outra ela abençoa. Porque o problema não está na arca, está em quem carrega ela. Como? O problema não é a arca. Lembra de Jesus? Esse menino vai ser levantado.
para elevação e queda de muitos. Você vai ser perseguido e abençoado pelo mesmo motivo. Aí Davi tem uma ideia: eu vou trazer a arca. Botou nas costas, tirou do desfile e botou nas costas dos levitas. Tirou a coroa de rei e disse: aqui ninguém é maior do que ele. Botou uma roupa de linho, uma estola e veio dançando. Cada 6 passos matava um boi. 6 representa o número do homem, porque Deus fez o homem no 6º dia. Boi representa a força do homem. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu não trago mais na minha força. Por isso que a cada 6 passos ele matava um boi. E estava dizendo o quê? Agora quem está trazendo é o Senhor, não vai vir na minha força. Ei, tem um jeito certo de avivar a obra de Deus. Tem um jeito certo de avivar a obra de Deus. Então não saia fazendo as coisas. Não adianta trazer o menino para tocar, para o demônio ir embora. E ele volta. Não adianta. 1 Samuel 4, a arca no meio dos filisteus. Trouxeram a arca, de novo a arca. Ofni e Finéias, sério, agora Deus está conosco. Todo mundo, um terremoto, os filisteus olhando tremendo. Aí um amarelinho lá no meio dos filisteus disse: vou para cima, pô. Deus não está com eles, não. Eles disseram: é verdade. Tomaram um pau, irmão. Ofni e Finéias morreram. Eli morreu naquele dia, a cadeira caiu para trás. Eli representa um líder que está sempre sentado na cadeira, encostado na estrutura. Ele estava encostado na coluna. As 3 vezes que Eli aparece na Bíblia, aparece ou sentado ou deitado. Um homem que Deus não fala mais com ele. Aquele dia Eli cai da cadeira e morre. Representa um líder que está preso numa estrutura, construindo, encostado com a cadeira na estrutura. Deus parou esse avivamento. Lá em Samaria, capítulo 8 de Atos, Filipe vai para Samaria e arrebenta. Milagre todo dia, cultos de milagre, cultos de avivamento, pastor Adalberto. Deus olha para Filipe e diz: não está legal. Por quê? Porque tinha um homem que tinha ido adorar. Ele veio de um culto de adoração. Um etíope, eunuco. Acho que é no versículo 26, se eu não me engano. Está na Bíblia. Ou 16. Deus tira Filipe de Samaria, de Atos capítulo 8, de um grande avivamento, e leva ele e diz para ele: vai para o deserto. Filipe, vai para o deserto. Filipe, mas Senhor, tem gente lá fora que nem conseguiu assistir o outro culto ainda. Filipe, vai para o deserto. Aleluia. Irmão, a 26. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desceu de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. O cara era do Ministério da Economia, irmão, que viera adorar em Jerusalém. Ele veio fazer o quê? Ele veio, participou do culto de adoração e voltou para casa. Deus tira o cara do culto, milhões, milhares de pessoas, milagres, e Deus tira ele e diz: corre do lado da carroça desse cara. E o cara está lendo as escrituras. Filipe para. O cara veio da adoração e não está entendendo bolofa nenhuma. Ele adorou, ele sapateou, ele caiu na unção e não entendeu nada. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se desse carro e o acompanha. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que tu lês, o que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explica? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem das escrituras que estavam lendo foi levado como ovelha para o matadouro. Falando de Jesus, muda. Jesus, na sua humilhação, ele negaram justiça, porque da terra a sua vida é tirada. Vai lá.
Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques o que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Não fala de você quando ninguém perguntar, irmão. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles a caminho, fora chegando a um certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: você é dizimista? Você participa do culto? Filipe disse o quê? É lícito. Por que ele poderia ser batizado? Porque ele entendeu. De onde é que ele estava vindo? Da balada? Não, ele estava vindo do culto de adoração. Ele foi, adorou e não entendeu porque ninguém o ensinou, ninguém o explicou. E Deus tira o cara do púlpito com milhares de pessoas e vai lá ensinar para o cara, para que ele volte para a terra dele entendendo quem eu sou. E lá ele explique quem eu sou para os outros. Porque para Deus é melhor que um entenda do que uma multidão enche as cadeiras. Se um entender, nós estamos salvos. Se um obedecer, nós estamos salvos. Se um quiser morrer pela causa, nós estamos salvos. Aleluia. Então a minha pergunta é: Deus para ou não para avivamento sem entendimento? É Deus quem para, irmãos, avivamento sem entendimento. Não é o diabo. Olha para a torre de Babel. Vamos fazer uma torre. Deus foi lá e confundiu todo mundo. Gênesis capítulo 11. Olha para Isaías 26, 15 a 20. Tivemos dores de parto, engravidamos, tivemos contrações, tivemos dores de parto, mas quando nasceu era só vento. Não trouxemos transformação para terra nenhuma. Do que adianta, irmãos? Quantos lugares que você passa hoje que já viveram mover, já viveram movimentos e hoje é só monumentos. Monumentos. Olha para Gênesis 38, versículo de 6 a 9. Eu termino aqui. Olha para Onã, e Selá, os 3 filhos de Judá. Casou com Tamar. Ele era mau, Deus o matou. E a época dizia o quê? Se você casasse e não gerasse filhos, a viúva tinha que casar com seu irmão, para que seu irmão coabitasse com ela, gerasse filhos nela e os filhos fossem do irmão mais velho, para continuar a primogenitura. Você pegou isso? Entendeu? Então era casado com Tamar. Tamar era esposa de Deus matou porque ele era mau. Então a regra deles diziam, o costume da época dizia, que a cunhada tinha que casar com o cunhado. Ele gerava filhos nela e dava continuidade à geração do irmão que tinha morrido. Só que Onã era, se você acha que ele era ruim, Onã era PhD, irmão. Onã, a Bíblia diz que ele se deitava com Tamar, mas ele jogava o sêmen na terra. Na hora do prazer, ele sentia prazer e jogava sêmen na terra. Por quê? Porque ele sabia que o filho não seria dele. E tem gente que é assim, irmãos. Quando ele sabe que não vai gerar nada para ele, ele não investe. Aí a Bíblia diz que Deus também matou Onã. Deixa eu te falar uma coisa, entenda. Quem é seu irmão mais velho? Quem é seu irmão mais velho? Quem é? Jesus. Ele foi para a eternidade e deixou a noiva dele com quem? Ele deixou a noiva dele com quem, irmãos? Com você, pastor. Aí você tem prazer na igreja, mas não gera nada nela. E sabe por que você não gera? Porque não vai ficar os seus serviços.
Você sabe que o filho não é seu, é do teu irmão mais velho. Agora pasme, por que Deus matou Onã? Porque Jesus é descendente de Judá. Toda vez que Onã jogava o sêmen na terra, ele atrasava um dia a chegada de Jesus. E Jesus não vai parar numa liderança que atrasa a sua chegada. Jesus não vai parar numa liderança que atrasa a sua chegada. Por isso que quem só quer viver na igreja de prazer vai perder o seu lugar para quem tem propósito. Quem só quer viver de prazer vai perder o seu lugar para quem tem propósito. Por quê? Porque o meu Jesus está voltando. E por favor, não joga o sêmen na terra. Mesmo que o filho não fique com você, mesmo que não pare nas suas cadeiras, mesmo que a sua igreja não encha, continua gerando o filho com a noiva do Cordeiro. Continue gerando filho com a noiva do Cordeiro. Você pegou essa palavra? Você pegou essa palavra? Então, com a gente o negócio é mais estreito, irmãos. O pecado aconteceu em um ambiente com Deus, não foi numa balada. O primeiro assassinato da Bíblia foi por causa de um culto. Um deu um culto legal, o outro não deu. Aí um matou o outro por inveja. E até hoje é assim. Quando tem alguém dando um culto legal, que Deus recebe, sempre vai levantar alguém. E não pense que é ímpio, não, é irmão. Sempre vai levantar alguém querendo abalar o seu culto. O primeiro assassinato do mundo foi por causa de um culto. O pecado aconteceu em um ambiente com Deus, num jardim onde Deus vinha todos os dias. Ali aconteceu o pecado. Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Então não é o ambiente que forma você, é você que dá destino para o ambiente. É você que forma o ambiente que você é colocado. Você pode ser colocado. Todo lugar que Paulo entrou, todo navio que Paulo entrou afundou. Toda cadeia que Paulo entrou foi estrago. Porta rasgou, parede caiu, corrente arrebentou. Porque avivamento não está em um lugar, está em alguém. Avivamento está em alguém. E quando esse alguém chega, todo lugar é cheio da sua glória. Aleluia, avivamento não está em um lugar, está em alguém. Procure esses homens. Procure essas pessoas, essas mulheres. Procure esses homens e essas mulheres que carregam a arca do jeito certo. A igreja primitiva, onde colocava ela, tinha avivamento. Colocava ela debaixo de uma árvore, tinha avivamento. Colocava ela na cidade, tinha avivamento. Colocava ela na casa de alguém, tinha avivamento. Porque, meu Deus, aleluia. Mas ela sofria, mas tinha avivamento. É da uva amassada que sai o vinho. É da azeitona amassada que sai o azeite. É da rosa amassada que sai o perfume. Oh meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Aleluia. Aleluia. Por isso eu termino dizendo: não seja tentado a acender o seu próprio fogo. Não seja tentado a acender o seu próprio fogo do seu próprio jeito. Chega. Pastor, e por que muitos avivamentos não acontecem? O maior obstáculo da presença são os presentes. Porque nem todos os presentes entendem sobre atrair a presença. Nós precisamos atrair a presença de Deus, irmão. Jesus nunca atendeu o formato de ninguém. Ele nunca tomou a forma da forma. Ele tinha um formato que Deus tinha dado para ele. Amém? E eu termino aqui.